Que aí a gente tem um Palmeiras e Galo. E assim, e nem vai falar que o Corinthians vai ganhar também, né? Porque, meu Deus do céu, É os jogo dois famoso times jogam... -1, né? É. Palmeiras recebe o Galo no Allianz. Recebe o Palmeiras, tem uma pressão externa, principalmente do torcedor, de vencer em casa, né? Porque o Palmeiras não consegue jogar bem e ainda não venceu no Allianz Parque. Lembrando que as vitórias nos clássicos contra São Paulo e Corinthians foram lá na Arena Barueri. O Palmeiras tem desfalques para esse jogo, né? Diay e o Murilo, jogadores que estão se recuperando de lesão. O Diay tem uma entorse e o Murilo uma lesão muscular. E não vai ter o Flaco Lopes, então a gente Faz pode... falta do que o Murilo? Faz, né? Não. Mas ele faz falta porque Você ele jogava como ter Diay terceiro. ou ter Murilo? Ter o Murilo. Tem que escolher um. Murilo? Murilo. Tá. O Murilo. E não vai ter o Flaco Lopes também, então mais uma oportunidade pra gente ver o Vitor Roque. Quem sabe agora ele desencanta de vez e o Palmeiras consegue fazer um bom jogo, porque apesar do Galo ter jogado bem ontem contra o Bucaramanga, o Galo não vem fazendo um bom campeonato brasileiro. Então o Palmeiras tem uma oportunidade de ir em casa, desencantar, jogar bem. Exatamente. Qual a última vez que o Palmeiras ganhou nesse ano no Allianz Parque? Nenhuma. No Brasileirão, nenhuma, Logo, né? Foi em novembro Tomara do que ano No seja passado. a Brasileirão, primeira. nenhuma ainda. Nossa, novembro? Novembro do ano passado. Foram só 6 jogos desde então, porque teve jogo na Arena Barueri, né? Algumas Que foram jogos que circunstâncias. venceu. Pô, mas são 8 meses aí. De qualquer Pois é, forma. não Você dá, pegar né? um Mirassol, teve o Paulista. Mas é um joguinho que... Daqui a pouco os jogadores do Palmeiras vão começar a reclamar do sintético, né? Nossa, aí acabou. Pô, aqui é difícil jogar, pô. Mas na Arena Barueri também Aqui é é difícil sintético. jogar, O pô. problema é o Aqui sintético. é Na difícil Arena jogar, Barueri é pô. sintético também. Aqui não dá, pô. Vai Não dá pra reclamar ficar que o em sintético do Greensboro? Allianz não é bom. Treinando lá na universidade. Pô, aquele de Greensboro. tapetinho lá, hein? Mas Tinha coisa vai ser um fofa. jogo de muitos reencontros, né? Porque boa parte do time do Atlético Mineiro ali tem jogadores que passaram pelo Palmeiras. Pô, filial zona, hein? Rony. Imagina o Palmeiras tomando um gol do Rony, hein, gente? E o Vitor Roque sem Rony, desencantar. Dudu, Caio Paulista. Gabriel Menino. Gabriel Menino. Scarpa. Pô, a Vitor chance Hugo. de não ter lei do Só ex o Scarpa. é... Lucas, que joga no Palmeiras agora, né? Que jogava no Galo. Mas qual a Verdade. chance de não ter uma lei do ex? Você pega, por exemplo... Se depender do que o palmeirense pensa sobre o Rony, não tem lei do ex do Rony. Tem quase lei do ex. Agora, se o Rony vier com Se o ódio, Rony com ódio fizer que um ele gol. saiu do Palmeiras, É. aí já é uma outra situação, Mas o né? Atlético Mineiro esse ano é um time que, assim, não tá Não- botando medo em ninguém, né? O Cuca balança passado. com Voivoda no mercado? Eu acho que todos os treinadores, Nossa, Pedro. eu Pô, sou, mas sou o- o Galo Todos os na treinadores. hora. Tchau, assim, Cuca. Ó, o Galo tá em atenção, oitavo. atenção aos técnicos Crespo. brasileiros. As próximas 2 semanas, nas próximas 2 semanas, vocês não podem perder 2 jogos seguidos. Perdeu 2 jogos seguidos, o Voivoda aparece. Sim. É capaz Você do entendeu? Renato Paiva, se ele perder 2 jogos, Ele cai. o Marcelo Voivoda passa. Se o Hernan Olha Crespo, aqui. a gente vai entrar nisso, perder contra o Corinthians, o Hernan Crespo tem 2 empates? Isso. Não, uma derrota Não, uma pro Flamengo derrota. e um Flamengo e um empate empate. contra o Bragantino. Uma derrota e um Mas empate. ingrata essa tabela do Crespo, Uma derrota e empate. Aí, por exemplo, perde pro Corinthians. Depois a gente fala disso, vai. Depois a gente fala disso, vamos segurar. Qual é o Palmeiras que tem que entrar em campo? Ah, inclusive... A gente pode chamar o Soler? Não. Eu ia chamar o Solé, que vem com uma grande informação. Informação. Afinal de contas. Você falou sobre Richard Hughes ontem. Falar, pô, eu abro mãos dos 10% lá, o Palmeiras vai ficar com mais lucro, quero jogar fora, já tá tudo certo. A gente poderia estar falando, sendo mais no gerúndio possível, Gustavo Soler, de um dos últimos jogos de Richard Hughes. E já aproveito pra deixar uma... No Palmeiras? Eu aproveito pra deixar uma outra. Se o Palmeiras deu uma sondada pelo Danilo, que hoje foi anunciado pelo Botafogo. Hoje em dia tá assim, né, Soler? O cara sai do futebol brasileiro, não é só no Palmeiras, não. Ele sai do futebol brasileiro, ele faz um bate-volta lá na Europa, aí ele começa a ganhar uma grana, aí ele volta com status de... o cara é uma... E não tô falando que não é. Baita jogador, tal, não sei o quê, mas... Aí o clube não... Parece que o clube não Mas quer, ele mas... sofreu uma lesão que foi muito difícil, né? Sim. Mas, gente, vamos lá. O Nottingham... Tá. Não, mas a lesão do Danilo, gente, deixou ele muito tempo afastado e quando ele voltou, beleza, perdeu Então espaço, essa é a mas pergunta boa, Gabi. É um período Se o Richard de Hughes readaptação. está indo embora, o Palmeiras fez algum contato com o Danilo que está chegando e já chegou ao Botafogo? Boa tarde a você. Não, porque eles não disputam vaga no mesmo setor e o Palmeiras vendeu o Danilo por 18 milhões de euros e o Botafogo comprou ele por 22 mais 3. Não. Então o Palmeiras não ia pagar O Palmeiras mais... pagou mais que o Botafogo pagou mais que o Sim. Nottingham Forest. Sim, o Palmeiras vendeu o Danilo por 18 mais 2 e o Botafogo Caramba. comprou por 22 mais 3.
Então o Palmeiras ainda vai lucrar 400 mil euros nessa operação da ida. O Palmeiras tá com superávit. Pô, aí acaba Tem qualquer que tipo de taxar o discussão. Nottingham Forest lá. E aí tem a questão, né? O Marinax e o John Textor, eles fizeram alguns acordos aí, tanto que o Botafogo liberou 2 jogadores já pro próprio Nottingham Forest, o Jair e o Igor Jesus. O Cuiabano tava no pagode, mas ainda não rolou a negociação. E o Danilo tem aquela questão, ele veio pro Botafogo e depois vai pro Lyon. Ah, É que o Lyon não tá é que podendo fazer o aporte. o né? Lyon, os caras não sabem se vão jogar, né? O Lyon vai ficar na Série A do Campeonato Francês, porque o Textor saiu de lá e fizeram o acordão e estão tentando derrubar ele Do Botafogo agora. também. Onde o Textor passa, os caras tentam limar o gringo. É, porque ele não paga as contas direito, né? Mas se for nessa aí... Tá numa aí que Vai- ele tá vão dando um limar calote geral, numa hein? turma aí, Aonde? né? Lá fora. Ah, Saiu mais uma aí que ele não pagou uma turma aí, né? como é que é aquele ditado lá? Pô, dívida não se paga, se renegocia. E você vê Exato. até onde estão indo com esse ditado aí, mas tudo bem. Mas sobre o Richard Rios, hoje a Roma anunciou o glorioso Nil El Amém. então, o nome dele é Nil El Ainoui, Esse é quem? marroquino, Marroquino. jogador que estava no Lens da França, o El Ainoui, Ok. Pra onde? para jogar teoricamente na posição do Rios na Roma. Significa que a Roma desistiu do Richard Rios? Não. Significa que vai ter dinheiro? Talvez não. Para trazer também o Richard Rios, porque até agora a Roma não chegou nos 30 milhões de euros. O Rios já tinha um acerto com a Roma. Você tá rindo? Pelo Rios, ele já iria para Roma, mas a Roma não se acertou com a equipe do Palmeiras até esse presente momento, então é difícil nesse momento falar sobre esta operação que segue congelada desde ontem. A Roma agora contratando o Nil, vamos chamar ele só chama de Nil, né? Pô. Até porque vai jogar na Roma, então chama ele de Nil. Aqui no né? Brasil ele pousou é Newton. Exato. Tira Newton. Ou Nilzinho, né? Nilzinho. Nilzinho. Imagina narrar o nome desse cara aí. Como é que é? Repete o nome dele, ô Soler? Nil El Ayoni. Ioni. Ioni dá, vai. Ioni vai Não, também. mas tem que falar o ele, né? Ele? Ele é marroquino. Ah, Ele, não. Então, El Ayoni. Il Ioni. A Esse é Roma o cara, pagou então, que 25 milhões de euros por ele. 23 fixos mais 2 em metas. Ou seja, menos do que pagaria pelo Richard Rios. Então vai Rios, em tese viria esse cara aí. Desculpa. Falei, esquece. ele era o plano B. Ele esquece. seria o plano B Ele do é o Rios, plano- só que a sim. Roma ainda oficialmente não desistiu do Richard Rios. O que A você acha questão que tá é que faltando, pode hein, ser que pô? o fair play Porque, financeiro não deixe a Roma contratar o Rios agora. Pô, o fair play financeiro tá pegando todo mundo, hein? Só Pô, que a Roma tá num esquemão de botar dinheiro do Everton pra dentro também, porque o dono é o mesmo, então Isso aí tá o dando- Everton pode desfalcar falar, isso aí suas tá dando finanças jogo, pra cobrir viu? a Roma, né? Tá dando jogo isso aí. O Textor, ele brinca de pirâmide. Ele pega uma graninha ali, pá, deu ruim, ele vai embora. Pior que é coisa de americano no futebol, eles gostam de fazer isso, tirar dinheiro de um time e botar no Isso. outro. Porque o dono da Roma e do Everton são Falar americanos. uma coisa, hein? Bom, e nisso tudo, pô, pro Palmeiras é ruim, né? Porque o Palmeiras tem que, obviamente, saber, vou vender o cara, vamos definir. O Palmeiras pra é trazer ótimo, o alguém. Palmeiras não quer vender o Richard Rios. Não, é ruim, eu digo assim, porque, por exemplo, vende. Aí é o que a gente Com tava falando assédios. ontem. Não, vendeu o Rios, exemplo. Vendeu o Rios, que eu sei que não quer. Mas vendeu. Vai ter que ir atrás de... Acho que o Palmeiras já deve estar fazendo esse movimento. Sim. Claro que já tá de olho, já tá falando, pô, se o Rios for embora amanhã, a gente vai trazer quem? Aí você tem que iniciar uma negociação. É uma peça que já tá encaixada, é um cara que dá... Quantos anos ele tá? O Rios 26? Não, o Rios tem 24. Nossa, ele é mais novo, 24. Ele saiu do Guarani cedinho, né? Saiu do Guarani pro Palmeiras com 22. Ele foi revelado pelo Flamengo, né? Isso. Ele Você vê o cara jogou do o Guarani. Mundial Sub-17 de futsal pela seleção da Colômbia e aí ele foi captado pra jogar na base do Flamengo. Ele sofreu uma grave lesão, foi pro México, depois pro Guarani e aí chegou no Palmeiras em 2023, depois do Campeonato Paulista, e hoje o Giai treinou. Treinou? Então pode ser que ele seja liberado pro jogo de domingo. Rapidinho, então, provável Palmeiras pro domingo. Vai ser bem parecido com o último jogo, né? Ainda contando que o Giai não deva ser titular, apesar de já ter treinado. O Everton, Rocha, Gomes, Bruno Fux, aí vale destacar, o Fux pode jogar mesmo emprestado, porque teve um acordão ali, Galo e Palmeiras para o empréstimo do Bruno Fux do Caio Paulista. O Caio também pode ou não? Teoricamente os clubes se pagaram Entendi. para não ter nenhum problema. Então cada um deu 1 milhão para cada um. Ninguém pagou nada. 0-0, né? Entendi. Então os dois podem jogar. Então o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Aníbal Moreno, Richard Rios, Maurício provavelmente na vaga do Rafael Veiga, já que o Maurício está recuperado do procedimento que ele passou no ombro direito. E aí, de um lado, a presença do Facundo Torres,
Felipe Anderson do outro. E aí o Roca. Vitor Roque, ele saiu com dores na panturrilha, mas não tem outro pra jogar. A não ser que o Abel coloque o Luigi. Nossa. Fala pra você. Volta a busca pelo nome. Não, fala pra vocês botar o Luigi. Capaz Melhor? O Rock banca? Não, não tô falando que o Luigi é melhor, mas colocar o Luigi é capaz dele furar a fila. Cê é louco. Porque ele tá precisando de minutos. Dino Se Vitor. der minutos pro Luigi, Um abraço. o Vitor moleque Roque. é bom. Empréstimo. O Luigi, teoricamente, expulsou o Rian Francisco do Vitor Roque Palmeiras. no Atlético Paranaense. Não. Emprestado de novo. Não. Ah, então tá bom. Obrigado, Soler.